Vamos então a alguns conceitos nessa parte aí de auditoria. Então, auditoria de sistemas. Dentro dos diversos segmentos de auditoria existentes, um deles vem a ser o da auditoria de sistemas, que é o ramo da auditoria que revisa e avalia os controles internos dos sistemas de informação da empresa com os seguintes objetivos: verificar a eficiência, constatar a eficácia e atestar a segurança física e lógica. Nós vamos ver que o sistema bem simples que nós vamos criar para a auditoria do T2T e ERP realmente vai fazer com que o administrador ele consiga esses objetivos, né? Verificar aí a eficiência e a eficácia da aplicação, tá? Porque nós vamos ver lá quais são as telas que são mais utilizadas, né? Com base, né, nesses dados que são armazenados, é possível extrair essas informações, tá? E aqui no caso atestar a segurança lógica, né? Segurança lógica, que nós vamos trabalhar ali em cima da aplicação. Segurança física aí já é um outro departamento da auditoria, tá? Verificar a eficiência. O que seria isso? No tocante à eficiência, verifica-se a utilização de recursos de computação alocados aos sistemas. Esses recursos dizem respeito tanto ao uso de sistemas, o software, quanto ao uso de equipamentos, o hardware, quanto ao trabalho dos profissionais envolvidos, atentando principalmente para a geração de resultados corretos no tempo programado e pelo custo esperado. A questão da eficácia. A eficácia compreende a validação dos resultados gerados pelos sistemas, cujos produtos oferecidos deverão ter condições de atender adequadamente às necessidades de seus usuários. Em relação à segurança física, refere-se à avaliação dos recursos materiais e humanos aplicados ao ambiente de sistemas de informação, sobre os seguintes aspectos: ambiente de processamento de dados, tais como CPD, fitoteca, depósito de suprimentos, etc. Equipamentos de processamento de dados, como a CPU, unidade de disco magnético, unidade de fita magnética, terminal, impressoras, unidade de CD, DVD e etc. Suprimentos, aí tem os discos magnéticos, a fita magnética, formulários contínuos, CDs, DVDs, pendrive e etc. E os recursos humanos, aí são os analistas de sistemas, programadores, os operadores de computador, os usuários e por aí vai. Tá? Então essa aí é a segurança física, né? Apenas para mostrar que ela envolve aí a auditoria de sistemas, tá? Mas não é o nosso foco, né? É evidente, nesse treinamento. Segurança lógica. Consiste em avaliar o nível de segurança e controle empregados com recursos tecnológicos nos processos de um determinado sistema de informação. Tais processos correspondem aos programas de computador, bem como aos procedimentos mecanizados ou manuais, que se compõem das rotinas operacionais e dos controles do sistema de informação. Nós iniciamos essa segurança lógica no módulo anterior do sistema administrativo, que é o controle de acessos, né? Então ali nós já definimos uma política de seguranças para a aplicação, para o ERP. Agora, armazenando os dados dos usuários, né, através dessa auditoria, nós concluímos essa etapa da segurança e teremos à disposição esses dados para relatórios gerenciais a nível do administrador e também a nível de suporte, né, da empresa que implantou e fornece suporte para o ERP. Quais são os principais riscos envolvidos? Primeiro, o acesso de pessoas não autorizadas aos ambientes operacionais. Depois nós temos a manipulação indevida de recursos e informações. Computadores podem ser usados por pessoas não autorizadas. Instalações não apropriadas sem a devida manutenção e ou guarda inadequada de equipamentos e mídia de dados podem levar a contingências múltiplas, indisponibilidade de ativos e perda de informações e dados. Possibilidade de acesso a informações confidenciais ou de uso restrito por pessoas não autorizadas, utilizando senha de pessoas autorizadas. A inadequada segregação de funções pode resultar em conflitos de interesse, bem como propiciar manipulações indevidas, erros, irregularidades e perda de ativos. A falta de monitoramento de acessos pode resultar na não detecção de possíveis fraudes e ou irregularidades. Então, esses são os riscos envolvidos
em ter ou não aí um sistema de auditoria, né? De auditoria dos sistemas de informação. Finalmente nós chegamos aqui na segurança em ambiente informatizado. Para se obter uma maior segurança no ambiente informatizado, é necessária a existência dos seguintes controles sistêmicos. Nós temos os controles gerais, os preventivos, os detectivos e os corretivos. Controles gerais. Consiste na implantação de políticas de segurança, definição de padrões de hardware e software, atribuições e responsabilidades, organograma, política de contratação e demissão, entre outros. Preventivos. Existência de uma adequada segregação de funções e ambientes, controle de acesso físico e lógico, firewall, logins de acesso, entre outros. Detectivos. Emissão de mensagens de erro, relatório de performance de processamento, relatório de transmissão de dados, entre outros. E corretivos, né, temos o plano de contingência, plano de recuperação e reinício e procedimentos de backup. Então observe aqui nos requisitos gerais essa questão da segurança, né? Como já mencionei, nós vimos ali o controle de acessos, né, que foi o primeiro módulo aí do sistema administrativo, né, o primeiro DVD lançado para esse módulo administrativo. Então ali nós temos um sistema que possibilita o controle de acessos dos usuários aos T2T e ERP, tá? Então essa atribuições de responsabilidades, né, isso que nós poderíamos dizer que naquela aplicação, ali no controle de acesso, o administrador ele tem por função atribuir as responsabilidades de quem vai utilizar o sistema, tá? Mas aqui ele está se referindo a responsabilidades de um modo geral, dentro da própria empresa, tá? Que são políticas mais gerais mesmo, políticas de segurança gerais para toda a empresa, tá? Inclusive com acesso físico, né, a um local físico onde estão ali os computadores, o servidor, ok? Preventivo é a existência de uma adequada segregação de funções e ambientes, né? Então, tal usuário tem acesso àquela sala, a sala do servidor, aí já é algo físico. Tal usuário tem acesso à janela de relatórios gerenciais, aí uma segregação de funções, né? Isso pode ser feito ali no módulo de controle de acesso, tá? Controle de acesso físico e lógico, isso que eu acabei de falar. Físico é o controle de acesso ao ambiente. Lógico é o controle de acesso a uma determinada função do sistema, tá? Logins de acesso, né, como nós já fizemos. Detectivos, emissão de mensagens de erro, né? Nós temos um pequeno controle disso, um erro que ocorre no servidor, ele devolve para a aplicação cliente, mas só o usuário vê esse erro, né? Esse erro, por enquanto, não está sendo gravado em lugar nenhum, tá? Relatório de performance de processamento, relatório de transmissão de dados, entre outros. Nós vamos ver que nós vamos armazenar toda e qualquer função que um usuário faz na aplicação, né? As funções de consulta, inserção, alteração. Essas funções armazenadas numa tabela auditoria, elas podem fornecer diversos tipos de relatórios, tá? Relatórios do nível gerencial, né, de apoio à tomada de decisão, relatórios de segurança para o administrador e relatórios a nível de suporte, para a empresa que implantou ali o ERP, né, para ele observar alguns problemas que estão ocorrendo, tá? Problemas até mesmo de performance que podem ser melhorados numa versão futura. Corretivos são os planos de contingência, recuperação e procedimento de backup. Esse nós não veremos aqui nesse treinamento, essa parte da auditoria na questão corretiva, tá? A fonte desse texto é o boletim fiscal do Senac, que você pode encontrar no site senac.br.